Hoje é uma noite especial, nós estamos recebendo a equipe do Rema, né, com a presença ilustre do pastor Vinícius, diretor do Rema Brasil, Pedra de Guaratiba, né? Coisa boa, né? Ele mesmo se escalou para estar aqui, para servir o corpo. É uma honra receber o pastor Vinícius, e eu quero, assim, te dar a oportunidade, para você que não conhece o Rema Brasil, sentir um gostinho de como funciona a escola. E nós vamos aprender um pouco sobre a autoridade do crente. Amém? Fique atento aí, suga desse homem de Deus, e você vai ter oportunidade também de tirar suas dúvidas aqui. A equipe está aqui do Rema também para ajudar, a parte da secretaria. Então, tudo que você precisar de instrução, tirar algumas dúvidas aqui, hoje é o dia, e você pode até fazer a sua inscrição também hoje. A partir de então, a partir desse momento, não é mais igreja aqui, agora é uma escola. Se sinta na escola, só não tem aqui a campainha, mas um dia eu vou botar a campainha aqui, para a pessoa se sentir, né? Pastor Vinícius, por favor, venha para cá. Você pode honrar esse homem de Deus com a salva de palmas. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja, shalom. Amém. Boa noite, queridos. Amém. Irmão, se tu não chegou, chega aí agora, viu, por favor. Quero agradecer Marcelo, sua esposa Cátia, por abrir as portas aqui da igreja, para a gente estar hoje aqui com essa aula demonstrativa do Rema, da matéria Autoridade do Crente. E sabe, queridos, é uma matéria que mexeu comigo demais, impactou, e ao longo do meu ministério eu tenho sido meio que forjado nela, fiz o Rema, e eu acho que eu tenho feito doutorado dessa matéria depois que saí do Rema. Então, queridos, eu quero nessa noite que você abra teu coração para aquilo que será falado, ensinado hoje aqui. É algo que está para quem já fez o Rema, é uma palavra que é para os graduados, para quem está fazendo e quem ainda não fez. Porque quem já fez o Rema, não é possível que você lembre de tudo. A gente vai conferir hoje se você está andando mesmo em linha com aquilo que você aprendeu. E aqueles que estão fazendo ainda estão no processo. E aqueles que vão fazer, você vai ter um gostinho daquilo que é o Rema. Sabe, queridos, a vida do crente é uma vida, não é uma vida sem problema algum, porque se alguém pregou um evangelho para você, que você iria se converter, e os seus problemas acabaram, mentiram para você. A vida do crente, queridos, não é uma vida problemática, é uma vida de oportunidades. Porque o mundo, às vezes, vem desafios, vem problemas para eles não sabem o que fazer, mas o crente sabe. Mesmo que o desafio bata a porta, a gente sabe a quem socorrer, a gente sabe o que nós vamos ler para sairmos dessa situação. Sabe, queridos, Jesus Cristo não morreu na cruz por nós, para que a gente tenha uma vida qualquer ou se comporte como se a gente fosse do mundo, não. Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz, para que essa palavra tenha poder e vida na nossa caminhada e nos nossos dias. A tua vida, as tuas escolhas, as tuas ações tem que ser uma propaganda dessa palavra aqui na terra. Vinícius, mas eu percebo que as minhas ações e atitudes não estão glorificando muito a palavra. Isso, a vida do crente é isso mesmo. Renovação da mente, tirando o velho, botando o novo. Não se permita entrar ano, sair ano e entrar ano e você continuar a mesma pessoa. Busque sempre ter novas ações, novas escolhas e novas atitudes. Sabe aqueles cultos que você vem, você está ouvindo a palavra, ou você está orando em casa e parece que o Espírito Santo está pregando e falando com você nitidamente. Falando, filho, para de fazer isso, sai desse lugar, eu não quero isso mais para você. Para a estação a qual Deus quer colocar você, tem coisas que tem que sair para que Ele possa operar e fluir, ter um fluir maior de unção sobre a tua vida. Porque o crente, querido, ele não vai viver uma vida qualquer mês após mês, não. Ele vai viver uma vida de degrau em degrau, de glória em glória. Amém? A palavra fala que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, e mais e mais e mais até esse dia perfeito. Pratica a palavra, Vinícius. Desafios estão vindo. Pratique a palavra, continue firme ali, confessando, sendo um verdadeiro crente, confessando a palavra, tendo fé do que você está falando, e você vai ver o que Deus vai operar na tua vida. Não estou dizendo que acabou os desafios, não.
Mas quando o desafio bater a porta, você sabe o que fazer com o desafio. E aí, Satanás pode pensar que o desafio vem para te parar, para estatelar você, congelar teu ministério, mas na verdade o desafio veio como uma espécie de trampolim sobre tua vida. E aquilo que seria para te parar, te matar, te tirar do propósito, vai ser algo que vai te promover a lugares maiores no Senhor. Sabe, queridos, ouvir a palavra do Senhor, ouvir as matérias do Rema, você não pode vir com a tua mente humana, carnal do mundo, para ouvir o que vai ser dito ou ministrado. Não, tem que ser com algo espiritual, tem que ser com entendimento do Espírito. Você vai ouvir algumas coisas aqui que se fosse do mundo, você pensar, não tem nada a ver, faz sentido nenhum. Agora, quando você envolve o Espírito Santo, faz todo sentido. Aí fica a teu critério. Uma vida sem confiar no Espírito Santo tem resultados. E uma vida que confia no Espírito Santo também tem resultados. Agora, você pode ter resultados numa vida sem Espírito Santo, mas vão ser resultados carnais da força do teu braço. Agora, uma vida de relacionamento com o Espírito Santo tem uma vida de resultados espirituais, gloriosos, que vão estar sempre te direcionando para o teu propósito e não para aquilo que Deus não te chamou para fazer. Amém. Jesus Cristo, quando morreu na cruz por nós, e ele foi enviado aqui na terra para isso, cumprir esse propósito. A gente sabe, queridos, eu preciso voltar rapidinho lá em Gênesis. A gente sabe que lá em Gênesis, quando Adão e Eva foram colocados aqui na terra, foi dado a eles algo, foi dado a eles um poder. Abra lá primeiro em Gênesis capítulo 1, versículo 26, por favor. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Preste atenção, antes de dar continuidade. Vamos lá, quero voltar rapidinho. Na aula de autoridade do crente daria para eu abranger um pouco mais, mas aqui não dá, não tem tanto tempo assim. Mas vamos lá. E a ideia é essa mesmo, para te mostrar que aqui é pouco tempo, mas no Rema tem mais tempo e eu te espero ano que vem lá fazendo a tua matrícula. Antes, queridos, antes de existir a terra, antes de existir os mares, Lúcifer, que hoje a gente chama de Satanás, capeta, capiroto, tudo que você chama aí, diabo, ele estava lá no céu, juntamente com Deus. Ele era um anjo. Ele tinha dons, ele tinha talentos e estava nos céus. Só que Lúcifer, ele não conseguiu permanecer numa posição de estar abaixo de Deus, honrando e respeitando a Deus como uma autoridade. E Lúcifer começou a querer ser igual ou até ser maior que Deus. E ele quis obter uma posição de autoridade, algo que era somente de Deus. Ele quis roubar, ele quis influenciar outros para ter esse pensamento. Por isso, por causa do coração dele, ele veio a cair e foi expulso dos céus. Amém? E quando existiu a criação do mundo, da terra, criou os peixes, animais, criou o mar, criou os céus e a terra, Deus criou o homem, mas ele não criou o homem como se fosse como tinha sido criado o mar, não. Ele criou numa pluralidade. Ele, o Filho e o Espírito Santo. Eles falaram, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Dê a ele domínio, autoridade. Opa! Lúcifer estava louco lá no céu querendo o quê? Autoridade, querendo posição, domínio. E aí Deus foi lá e deu para Adão domínio. Então, queridos, mexeu com o ego de Lúcifer, mexeu com o ego de Satanás. Ele não gostou daquilo e ele quis fazer o quê? Roubar aquilo que Deus tinha dado ao homem, a autoridade aqui na terra. E aí, queridos, você já sabe toda a história. Foram lá, aquela cobra, serpente, no meio da árvore, começou a descer e começou a falar com a Eva.
Tudo bem, queridos, eram os primeiros dias na Terra, mas hoje em dia, se a gente está mexendo numa árvore e uma serpente falasse comigo, não sei você, ou eu ia dar um tapa ou eu ia correr. Coisa estranha, um animal falar comigo. Mas ele foi envolvendo a Eva, foi falando e falando, conseguiu ludibriar, a Eva foi, levou Adão, e eles pecaram, caíram, e Satanás roubou esse domínio que tinha dado ao homem. Amém? Mas, quantos sabem aqui que Deus, Ele é o Deus que não burla a autoridade? Amém? Amém? Ele começou a ver e entender ao longo depois passou o processo de Adão e Eva, veio Abraão, Noé, Moisés, ele começou a ver que haveria uma necessidade de que algo acontecesse para que essa autoridade e esse domínio fossem restaurados. E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro e ele decidiu entregar o melhor dele. O melhor que ele tinha, o maior ato de excelência que a palavra nos mostra é a entrega de Jesus, que Deus deu à terra para morrer por nós na cruz, para que a obra da redenção fosse cumprida. Amém? Mas quanto sabe aqui, como eu falei, Deus ele não burla a ordem de autoridade. Quer ver um exemplo? Abre parêntese. Quando Deus ele guiou, ele instruiu o profeta Samuel aí a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Queridos, não é possível que o profeta Samuel, que foi usado para tantas coisas, não é possível que Deus não poderia ter guiado o profeta Samuel para ter ido lá no bendito pasto para falar com Davi e falar, Davi, você é o próximo rei e eu estou te ungindo. Por que o profeta Samuel não fez isso? O profeta Samuel não. Por que Deus não guiou o profeta Samuel a fazer isso? Porque Deus, ele não burla a ordem de autoridade. Naquela época, Davi estava como filho de Jessé. Então, o profeta Samuel ia ser guiado aí na casa de Jessé, falar com Jessé, para depois ele ver o filho que seria levantado. Porque Deus não passa por cima de autoridade. E aí, por ele não ser um Deus mentiroso, por ele não ser um Deus ladrão, por ele não querer burlar nenhum tipo de sistema, ele viu que para enviar o seu filho tinha que ser no processo natural dos homens. Queridos, como eu e você entramos na terra. Não foi de uma cegonha. Se tem alguma criança aqui, não sabe, né? Vem do ventre de uma mulher. Do mesmo jeito a qual todos os homens e mulheres vieram, através do ventre de uma mulher, e veio do ventre de Maria. Jesus, ele veio, nasceu, foi criança, adolescente, jovem, adulto, passou por N processos, ele veio, começou a viver o ministério dele, foi batizado, viveu o ministério dele, pregou, curou, mas ele foi lá e foi morto na cruz. E naquele dia, quando ele morreu na cruz, o que eles achavam que seriam a perda total, já era, se Deus entregou o melhor dele, e ele hoje está morrendo diante de nós, não tem jeito, não tem como mais. Mas Jesus pisou lá, naquele lugar maldito, no inferno, e roubou as chaves que Satanás tinha roubado. E a partir daquele dia, nos deu-se uma nova possibilidade de vida. Como assim uma nova possibilidade? Todos nós sabemos que nós nascemos, começamos a crescer, quando começamos a ter o entendimento da palavra, da vida, a gente tem a possibilidade de entregar a vida ao Senhor. E aí, naquele dia que você entregou a vida ao Senhor, que foi o dia mais importante da tua vida, não se engane, não foi teu casamento, não foi o dia que teu filho nasceu, o dia mais importante da tua vida foi quando você entregou a sua vida ao Senhor. E aí, naquele dia, algo foi restaurado. Algo foi dado a você, o Espírito foi recriado e a partir dali você começou a ter acesso a algo chamado uma autoridade do crente. Agora, queridos, para você exercer, usufruir da autoridade do crente, você precisa conhecer. Amém? Você precisa entender. Eu lembro, queridos, há muitos anos atrás isso. Meu pai, ele fez um plano lá para casa, para os 4 celulares. E a gente ia usando mês a mês. Aí passava um período, não sei qual era a duração, 2 anos, não sei o que era. Ele ia acumulando pontos. E quando chegava uma certa quantidade de pontos, ele poderia trocar aquele pontos por um novo aparelho. Ó.
E ele acionou aquilo na operadora para que aqueles pontos fossem acumulados. Vamos supor que ele não soubesse disso. Vamos supor que ele fizesse um plano, mas ele não tivesse acionado que aqueles pontos deveriam ser acumulados para lá na frente ele usar para outras coisas. Ele iria usar o celular, mas ele não iria usufruir dessa bênção para poder trocar por um outro aparelho. A vida com Deus, queridos, é uma coisa semelhante. Você se converteu, amém, tu vai viver a tua vida com o Senhor. Agora, quando você não aciona algumas coisas dentro de você, tem coisas que você não vai ter acesso, porque você não acionou isso. E aí, quando você entende o que é autoridade, o poder que há no nome de Jesus, você começa a acionar coisas no reino espiritual que talvez você não teria acesso se você não tivesse conhecido aquilo. Existe um versículo, não precisa abrir, que está lá em Daniel 11, versículo 32, que fala: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Quantos aqui querem conhecer mais e mais do Senhor? Queridos, quando o crente se aproxima de Deus, Deus começa a liberar coisas sobre tua vida, acerca do teu propósito, do teu chamado. Começa a liberar sobre você livramentos, para que você não caia, não se perca ao longo do caminho do processo. Aquele que se aproxima e conhece do Senhor, se prepara para crescer. Amém, queridos? E sabe, quando a gente fala, queridos, se a gente ter esse entendimento e a compreensão de termos essa autoridade do crente sobre nossa vida, eu estou falando, queridos, para você ser ousado em algumas coisas. Ousado ou ousadas. Sabe, queridos, cada um aqui tem um tipo de desafio. O meu desafio para você pode ser moleza. Mas o seu para mim também pode ser moleza. Cada um sabe aonde o calo aperta. Cada um sabe aonde a gente tem que começar a exercer aquela fé um pouco mais esticada em algumas coisas. Mas sabe, queridos, existem situações que a gente consegue resolver com uma certa tranquilidade, porque a gente já criou uma certa casca, experiência com o Senhor, com o Espírito Santo. Mas tem coisas que a gente tem que ser um pouco mais ousado. Tem coisas que a gente tem que acordar, olhar no espelho e começar a pregar para você mesmo. Para você falar algumas coisas para a sua casa, para a sua família, declarar e confessar coisas que você tem aprendido aqui na igreja, porque crente congrega, quando diz amém. Amém. Você vem quinta, você vem domingo, acha até que é pouco o encontro, né? Você vem, o pastor falou que o culto de quinta é 1h30. 1h30, queridos, exposto a essa palavra, a essa unção, tem que ter mais encontro, para a gente ter mais tempo de comunhão, junto com a unção coletiva. Amém? Fecha esse parênteses sobre o congregado. Aleluia. E aí, o que eu estava falando? Manta. Ô, Jeová. Irei Rafa, nada vai atrapalhar. Jesus. E você tem que ser ousado, de fato, em algumas coisas. Tem coisas, queridos, que você... Já viu aquela situação que você precisa entrar num lugar? Se a porta está aberta, é só você, né, virar a maçaneta e entrar. Mas já viu quando a porta está emperrada? Você não consegue só com uma mãozinha, né? Abrir e empurrar. Não, você tem que dar um tranco. Tem coisas que você tem que envolver uma ousadia, uma intrepidez tão grande. Quando você está lidando com aquela causa. Quantos aqui já viram aquele filme Quarto de Guerra? Amém? Se você não viu, faça hoje. Vê hoje, chega em casa, une a família, vê esse filme Quarto de Guerra. Eu não sei nem qual é o streaming da vida aí que passa. Netflix, não sei qual é. Procura aí, dá tudo certo, você vai encontrar. Queridos, esse filme Quarto de Guerra tem vários ensinamentos, mas tem uma cena que a moça, a principal do filme, ela já tinha sido ensinada sobre uma senhora lá, uma senhora que pregou para ela sobre oração, ensinou algumas coisas, e o casamento dela estava destruído, estava tendo um monte de problema na casa dela. E, queridos, chegou um momento que ela não aguentou mais a pressão e ela foi para a cozinha e começou a declarar algumas coisas. Mas ela começou a falar, queridos, com tanta ousadia, parecia que ela estava falando tete a tete com Satanás e botando o dedo na cara dele. E ela falou: Satanás, você não tem mais poder aqui. Aqui você não tem mais força. Você não vai pegar o meu casamento. Você não vai pegar a minha filha. Aí ela foi para o lado de fora. Ela estava falando lá de dentro, foi para o lado de fora. E começou a declarar outras coisas. Aí saiu, fechou a porta de casa. Aí ela abriu a porta de casa de novo e falou: e tem mais!
Você não é mais o senhor dessa casa, você não governa mais aqui. Sabe, existem algumas situações, algumas causas que a gente passa na nossa vida, que essa autoridade que a gente está te falando, que a palavra de Deus te deu, você vai ter que falar para Satanás algumas coisas que você vai começar dizendo, e tem mais. Porque o futuro dele já foi declarado na palavra, ele já é um derrotado, aí você já vai começar dizendo, ei, e tem mais, Satanás. Praga nenhuma vai tocar na minha família. Praga nenhuma vai tocar no meu casamento. Eu sou próspero, eu sou curado, eu sou sarado. Satanás não tem poder sobre a minha vida. Tem vezes que você tem que declarar algumas coisas assim, viu? Tem que ser ousado, né, na tua fala. Outro dia, por favor, segura as pedras aí. Fui na casa de um jovem lá da igreja. Aí ele tem um irmãozinho, um primo, não lembro. Aí eu falei, vai, rapaz, qual é teu time? Qual é teu time de futebol? Fala aí. Aí ele falou assim, é Vasco. Aí eu falei, o quê? Aí ele falou, é Vasco. Eu falei, cara, você tá com medo de falar qual é teu time? Tá com vergonha? Sabe, às vezes tem algumas coisas que parece que o crente eu sou crente. Sou crente. Porque, queridos, quando um time é campeão, o torcedor naquele dia ele não tem vergonha de falar, de mostrar que ele torce para aquele time. Por quê? Aquele time foi campeão naquele dia. Agora, deixa eu dizer algo. Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz, para que a gente fosse campeão todos os dias. Todos os dias nós somos campeões. Vinícius, o que está ao meu redor não parece que eu estou sendo campeão, não. Você é crente, se você é crente, você... Repete aí, varão. Se você é crente é porque você crê, certo? Fé não vem pelo que você está vendo e nem o que você está sentindo. Fé, ela vem por aquilo que você está. O que você está crendo para a tua vida? O que você está crendo para a tua família, para o teu futuro? Seja ousado em guardar a tua família, proteger o teu propósito, o teu chamado. Tenha autoridade quando você falar sobre isso. Preste atenção, a autoridade do crente, eu não estou falando de autoridade no que diz respeito que a gente aplica na matéria submissão e autoridade. Existe uma matéria no Rema que se chama submissão e autoridade. Essa matéria de submissão e autoridade, a gente fala muito sobre autoridade, a posição de autoridade, na ordem eclesiástica, no pastor, líder de departamentos. Quando eu falo de autoridade do crente, eu estou falando de autoridade nas regiões celestiais. Se você entregou sua vida ao Senhor, é porque o teu espírito foi recriado. E agora você é filho. Amém? Você já não é mais um vermezinho de Jacó e nem um pecador. Ok? Você agora é filho. E se você é filho, quer dizer, assim como a palavra fala no Novo Testamento, que você é co-herdeiro com Cristo. Preste atenção. Quando que a gente pode ter acesso a uma herança? Fala para mim. Quando quem? Quando o testador morre. Teve alguém que morreu lá na cruz por mim e por você. O que tinha que acontecer para a gente ter acesso à herança, já aconteceu. Agora você só tem que tomar posse. Tomar posse daquilo que já foi liberado sobre você. Por isso, qual é a minha herança? É aquilo que a palavra fala sobre você. Se a palavra fala que Deus pode sobre nossa vida, Deus pode sobre tua casa. Se a palavra fala que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados, você é sarado. Tome posse da tua herança. Tome posse da tua herança. Seja ousado. Tenha uma autoridade, queridos. Sabe quando a gente está no trânsito? Querido, se um Zé Ninguém ficar gritando lá com a mão, sacode, tenta sinalizar alguma coisa, a gente não vai dar muita bola, não. Agora, vai um cara fardado, com uma faixa branca e um boné branco a apitar. Vai. Todos os carros vão parar.
Todos os carros vão ter que parar porque tem uma autoridade em atuação naquela estrada. Já viu, queridos, às vezes existem alguns comércios que estão ilegais, estão operando aquele comércio de uma forma errada, e aí vai alguns fiscalizadores dentro daquele comércio. E aí, querido, aqueles fiscalizadores, quando eles entram no comércio, eles começam a avaliar como é que aquele comércio está. E se aquele comércio não tem nada a ver com o que a lei está dizendo, eles, interditam e fecham aquele comércio. Amém? Amém? Eu e você somos autoridades nas regiões celestiais. Toda obra de Satanás, todo tipo de intento maligno que ele tentar se criar na nossa vida, ou perto de nós, ou da nossa igreja, você e eu somos fiscalizadores disso. E nós vamos fechar, acabar, destruir as obras de Satanás aqui na terra. Eu e você somos fiscalizadores de Deus aqui na terra. Se o irmão chega aqui e fala, está acontecendo isso lá em casa, meu filho está passando mal, está com enfermidade, eu estou tendo problema no meu casamento. Em primeiro lugar, vamos orar. Amém. Depois vão ver alguns conselhos, aleluia. Mas em primeiro lugar a gente vai orar. Para te colocar na posição de fé, de autoridade, para você lembrar quem você é nas regiões celestiais. Amém. Queridos, eu vou ser sincero para você. Jesus Cristo não morreu na cruz para eu viver, me desculpa a expressão, pastor, que eu vou falar aqui agora, mas Jesus Cristo não morreu na cruz por nós para eu ficar vivendo uma vida como se eu fosse um crente frouxo. Não fica chateado. Eu vou chegar num bom lugar, tem um ensinamento bom aqui. Eu estou falando que você é frouxo? Claro que não. Aqui só tem crente ousado. Aqui só tem crente da fé. Crente que entende a tua autoridade e ousadia no reino espiritual. Eu estou falando dessa galera que não está entendendo o que a palavra fala. Não tem nada a ver com a gente. Eu não quero viver uma vida, queridos, que vem uma situação e vem uma demanda. Ai, meu Deus, o que eu faço? O que eu vou falar? Eu vou falar a palavra. Eu vou declarar o que o Senhor falou por mim na cruz. Ah, Vinícius, mas olha, tem certas vezes que eu quero desistir. Tem certas vezes que eu quero abandonar, quero largar tudo. Ei, queridos, você acha mesmo que todos nós, aqueles que sobem no púlpito para pregar a palavra, a gente não tem, queridos, momentos de pressão a qual a gente quer desistir? Você acha mesmo que está tudo certo para a gente também? Vem desafios, querido. Se eu te contar um pouco da minha vida esse ano, o Senhor me colocou, o Senhor, através do meu pastor, um cara baixinho, cabelo branco, ousado, pastor Edmilson, me colocou como pastor de jovens. Que ele pensa numa galera emocionada. Pensa numa galera boa também. Mas sabe, queridos, ali a gente tem aprendido muita coisa. Mas vem desafios, a gente passa por desafios em casa, a gente passa por situações. E sabe, independente do que aconteça na nossa vida, quando a gente chega lá no discipulado, na igreja, tem sempre um candango chegando perto da gente, precisando da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso conselho. E, querido, independente se eu estou no dia mal ou não, não importa, eu tenho que ter uma postura de cuidado ali. Você já pensou, a primeira pressão que tivesse acontecido? Primeira pressão, pastor, quero mais não. Quero mais não, não dá mais, não tem como. Queridos, todo dia eu tenho que estar ali vivendo, lembrando que eu sou crente, com ousado, com autoridade. Teve um dia, esses dias, queridos, agora, eu estava no carro indo para a igreja, Satanás purinho. Estava no carro indo para a igreja, meu celular estava aqui no bolso, né? Aí eu estava sentado no carro, volante aqui, eu tinha que pegar um negócio lá atrás, a parte de cima da mala, né? Eu tinha que me esticar, o carro estava parado, não estava em movimento não, misericórdia. Eu tive que me esticar para pegar um negócio lá atrás. Aí eu peguei, só quando eu peguei, a minha perna, pressionou a minha perna no freio de mão. Querido, trincou a tela do meu celular, cara. Rapaz, só que eu não tinha sentido, tinha percebido. Quando eu cheguei na igreja, fui ver o meu celular para ver que horas é. Meu amigo, rapaz, eu confesso que naquela hora a última coisa que eu queria era falar ou dar conselho para alguém. Mas não deu tempo. 3 passos depois,
Um ser humano já chegou para falar comigo. Já viu aquela pessoa que não vem falar boa noite, não? Já vem com a mão no ombro já. Pastor, eu preciso falar contigo. Já me puxando pro canto já. Queridos, independente se meu celular quebrou, se eu estava passando debaixo de pressão ou não, eu tive que acudir aquele abençoado. Tive que cuidar, tive que orientar, tive que dar algumas palavras para ele. Por quê que eu estou falando isso para você? Independente da pressão que você passa, não largue as cordas. Não solte a corda, não saia do lugar onde Deus te colocou. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e aí vamos voltar lá em Gênesis, Ele nos deu, lá em Gênesis, Deus deu domínio ao homem. Se Jesus, quando morreu na cruz por nós, a obra da redenção foi restabelecida, aquilo foi restaurado quando a gente entregou a vida ao Senhor, esse domínio, essa autoridade está sobre mim e sobre você. E sobre todas as coisas, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Aleluia. A gente vai chegar num bom lugar, amém? Já estamos sendo conduzidos para esse lugar. Lá em Mateus 16, versículo 13. Em Mateus 16, versículo 13. Fala o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, preste atenção, isso aqui era Pedro falando com Jesus. Pedro falando assim: Jesus, estão dizendo aí, tu é um profeta. Alguns dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é outro profeta tal, e citou outros. E Jesus falou para ele: tá, eles estão falando isso, mas quem tu dizes que eu sou? Aí Pedro disse: eles podem falar o que quiser, mas eu sei, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou: amém, Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? É pedra? Não. Sobre esta verdade, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo aqui na terra, nesses últimos dias, ela é edificada sobre esta revelação, que Jesus Cristo é Filho de Deus Altíssimo. Então, o que Ele fez na cruz por nós é a maior revelação que a igreja tem aqui na terra, nesses últimos dias. Então, se comporte como se alguém soubesse disso. Se comporte. Se eu falasse agora para você que caiu aí na tua conta um Pix de 1 milhão, eu tenho certeza que você não ia ficar. Fala, varão. Opa. Querido, quando o crente quer ser amostrado, ele é. Ele estufa o peito. Fala, varão! Glória a Deus! Irmão, pastor, oi, bênção! Oh, aleluia! Mas sabe, queridos, a gente deve se comportar como se todos os dias caísse um Pix na nossa conta. Em alegria, porque a nossa alegria não está baseada em coisas momentâneas. A nossa alegria está baseada no que Jesus Cristo fez por nós, na cruz. Amém! Em Atos 19:11, não precisa abrir. Lá fala: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Olha que benção. Esse versículo curto, mas com bastante ensino. Olha aí para as tuas mãos. As mulheres, não olham para a tua unha agora, por favor. Olha aí para as tuas mãos. A palavra aqui está falando que sobre as mãos de Paulo, milagres extraordinários iriam acontecer através dessas mãos, a qual você está olhando agora. Milagres extraordinários vão acontecer. Deus não te deu uma boca para você não utilizar da forma certa. Você está ouvindo a palavra para declarar essa palavra para os enfermos,
para o miserável, para aqueles que não tiveram a palavra ainda, para aqueles crentes que são meio sem propósito. Deus te deu esse dom, o talento, esse poder, essa autoridade. Para quê? Para que você possa resplandecer isso aqui na terra. Você não é qualquer um. Oh, aleluia. Queridos, a nossa identidade espiritual, a gente precisa entender que nós somos, a partir do momento que a gente morre não, a gente se converte, nosso espírito é recriado, nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Até aqui está tudo certo. No Rema a gente vai te explicar melhor nisso. Ok? Tudo certo? Eu queria, agora rapidinho, só fazer uma representação aqui. André, chega aqui rapidinho, ajuda aqui. Não, calma, fica tranquilo, tá? Tá tudo certo. Você vai chegar num bom lugar. André é o Satanás. Outro dia eu faço outro exemplo contigo, cara. Mas o André aqui é representação do Satanás. Que isso, rapaz? Deu até uma... O que acontece? Aqui em cima do púlpito é uma arena. Arena mesmo. De luta, briga mesmo. Essa é a arena que a gente vê aí na televisão. Agora é o seguinte, André como Satanás, dentro dessa arena, essa arena ele chama como a arena da razão. Por que a arena da razão? Aqui na arena da razão é ele quem governa. E nessa arena da razão, ele sempre vai querer jogar nas tuas emoções, na tua alma, o que você pensa. Vamos lá. Bate na tua família um diagnóstico de que algum ente seu, algum ente próximo está com câncer. E aí Satanás ele começa a te puxar para a arena da razão. E aqui a arena da razão, você vai esquecer da palavra e vai ficar com sentimentos. Ele vai ficar te influenciando. Vamos lá, cara. Vamos lá, atividade. Me influencia aí. Pode, fala. Pode falar, varão. Tem que ter uma representação aí. E ele vai ficar me influenciando. Ele vai ficar falando. Ele vai falando, ela vai morrer. Ela desiste, já era. Esquece. Esse quadro não tem mais jeito. E você sempre vai ficar naquilo. Aí você vai ficar na emoção, você não vai conseguir lembrar da palavra, você vai ficar sempre envolvido com aquilo, vai se entristecer, é uma notícia triste. Esse Satanás aqui tá... Deixa eu falar, se Satanás se comportasse como ele está se comportando, tá tranquilo. Tá tranquilo. E ele te puxa para cá porque nessa arena aqui, ele governa. É ele quem era. Lembrou quem ele era. Sabe a probabilidade que tem de uma pessoa morrer? Muitas. Já morreu um bocado. Já foi. E ele vai ficar te puxando para isso. Agora vamos lá. Sai daí. Agora pode sair. Para cá, não senta não. Para cá. Agora vamos lá. Bate na tua família um diagnóstico de câncer. Óbvio, naquela primeira instância, você sente aquela dor. Você passa por aquele processo de, meu Deus, a pessoa está com câncer. Aí, queridos, olha só. Você, antes das emoções te puxarem e Satanás te influenciar para a arena da razão, você já vem para a arena da fé. Na arena da fé, ele não tem domínio nenhum. Na arena da fé, ele não tem como nem se criar. Porque no momento que ele pisar na arena, ele já está como derrotado. Porque é nessa arena que a gente estabelece, deixa claro para ele, que a autoridade que é no nome de Jesus está sobre nós. E sobre aquela causa e aquela situação, ele não vai vencer. Então, diante daquelas causas que vierem bater na tua casa, não vá para a arena da razão, porque ali Satanás vai te vencer. Puxa ele para a arena da fé, porque a arena da fé, ele nem pisa, porque ele já é um derrotado. Amém? Uma salva de palmas para o nosso André / Satanás aí. Aleluia! E sabe, queridos, eu estou falando isso aqui agora, sei que
A gente deu uma brincada aqui, está sentado na cadeira na igreja, tem ar-condicionado, mas quando a gente chega no dia seguinte, aí que algumas situações vêm, é aí que a gente tem que ser ousado. É aí que a gente tem que ter uma integridade com a palavra. E sabe, aqui eu falei a arena da fé, a arena da razão. A arena da razão, queridos, ela envolve muito você na alma. Todos nós temos uma alma, mas nós não somos uma alma. Nós somos um espírito. Se você é um espírito, espírito é a tua identidade. Você tem que se alimentar de coisas espirituais. Se você se alimentar muito das coisas da alma, ouvir música que não presta, ver coisa que não presta, assistir muita besteira. Queridos, quando vier uma pressão, uma situação, o que vai sair de você? O que você encher uma esponja, quando ela for apertada, ela vai cuspir. Certo? Agora, se enche de coisas do Senhor. Se enche da palavra, se enche de louvor. Houve menino... Rapaz, ontem eu estava... Ontem, teve ensaio da formatura do Remo. Quantos alunos do Remo vão se formar terça-feira? Aleluia! Terça-feira estamos lá. Teve ensaio da formatura do Remo. E acabou, eu fui lá na praça, fui comer um negócio, na Praça do Rodo, fui comer um negócio. E a gente estava conversando, sábado tem uma vigília lá dos jovens da igreja. E aí a gente estava conversando sobre algumas músicas. E eu fico empolgado. Começo a falar das músicas, sabe aquelas músicas que a gente ouve? Eu sei que arrepio não é a representação de unção, mas arrepia. Às vezes eu estou num cultos, vem um negócio, unção do gato, vem um negócio, arrepia tudo. E tem umas músicas que eu tenho uma ligação. Aí alguém que estava na música falou de uma música que cantaram na conferência dos jovens que a gente teve agora lá em agosto. E eu comecei a lembrar daquela música, aí eu mandei mensagem para a pessoa me mandou o link, eu comecei a ouvir. Nossa, comecei a me envolver com aquilo. Ali mesmo na praça, cheguei em casa, eu ouvi, hoje também, ao longo do dia, eu ouvi bastante. Coisas espirituais. Estou colocando para dentro aquilo. Me enchendo de coisas espirituais, porque quando uma situação vier, eu sei o que eu vou falar. Eu sei o que eu vou fazer. Eu não sou um crente qualquer por aí, não. Como eu falei, eu não sou um crente frouxo, não. Eu sou uma autoridade no reino espiritual. Amém, queridos? Oh, aleluia. E sabe, quando a gente fala sobre essa questão, queridos, de alimentar a alma, eu vou contar um negócio para você entender. Eu sou casado, minha esposa não pôde vir hoje, ela estava no culto, quando acabar ela tem um aconselhamento para fazer. E a gente estava em casa um dia, a gente estava assistindo a televisão e acabou um filme que a gente estava vendo. E aí, quando aquele acabou o filme, os canais agora eles são assim, né? Acaba, tá passando a legenda, já emenda no outro, não tem nem mais a propaganda. A gente tinha acabado de ver o filme e começou um outro filme. Já viu aqueles filmes que qualquer cena no bosque é escuro? Tem uma iluminação mais escura, uma coisa mais sombria. Já viu? A primeira cena já dá para ver. Pô, esse filme talvez não seja muito bom para a gente assistir. Eu falei para ela, pô, mano, tira desse cara. Não, deixa. Tira daí, mano. Não, deixa. Continuou vendo. Aí começou a ter uns movimentos meio estranhos. Aí, do nada, um pai está com os 2 filhos e tem uma casa no bosque. Sempre é uma casa no bosque. Está com a casa no bosque e ele está com os 2 filhos. Aí ele inventa de entrar na casa abandonada do bosque. Ó, que ideia maravilhosa. E aí, no meio da casa do bosque, aquele clima todo, ele abre aquela porta. E quando ele abre aquela porta... tem um homem no meio da sala, enforcado ali, pendurado. Aquele clima gostoso, né? Ela falou, meu Deus do céu, meu Deus, amor, vamos dormir. Desliga aí a televisão. E aí a gente falou, tá, bora. Desligou a televisão e a gente foi dormir. Só que no lado lá de casa, é um terreno meio baldio, né? Não tem nada. Mas tem aquelas árvores que caem umas folhas meio secas, né? E às vezes tem aquelas brigas de gato com gambá, gambá com gambá. E tudo que pisar em folha seca faz aquele barulho, né? E aí a gente tava deitado na cama, aí teve um barulhinho. Mexeram alguma coisa. Ela, amor, que barulho foi esse?
vai lá fora, que barulho foi esse? Meu Deus do céu, misericórdia. Aí eu falei para ela, quer ver filme de terror? Quer abrir a porta para ter influências demoníacas aqui em casa? Então, quando o cabeça da casa falar, foi o meu momento. Foi o meu momento ali. O que eu quero ensinar isso para você? Cuidado com o que você tem visto dentro da sua casa. Cuidado com o que você tem ouvido. Porque o que você tem ouvido, tem visto, vai influenciar a tua alma. Queridos, na matéria autoridade do crente, a gente ensina. Crente não pode ficar possuído por demônio. Mas, crente pode receber influências demoníacas na mente. Como que isso vai acontecer? Fica ouvindo mesmo essas músicas aí, meio secular, meio estranha. Já viu aquelas músicas que ouve? Nossa, aquele lamento, aquele choro, aquele negócio. Aí tu vai ouvindo, vai quase cortando os pulsos. Queridos, eu lido com um adolescente. A gente faz gabinete, a gente sabe o que a gente ouve lá. Aí fica vendo aquela coisa. Aí outra coisa, isso é polêmico, mas você concordando ou não concordando é verdade. Crente que assiste Big Brother Brasil. Presta atenção aqui, não perde foco não. Aí vamos lá, presta atenção. Algum ser humano, eu sou formado em psicologia, queridos, isso é literalmente um teste psicológico com aquelas pessoas. É como se estivesse colocando ratinhos dentro de uma caixa. Eles inventaram de colocar pessoas dentro de uma casa e entupiram a casa de câmeras para ver como eles vão reagir, falar, fofocar, papapá, tá. Aí, antigamente eram pessoas estranhas, aí agora inventaram de colocar pessoas que são influenciadoras, que têm um ego mais inflado ainda. Aí já viu, parece, né? Um campo de batalha. E aí, queridos, você decide assistir isso. Normal. Vou assistir Big Brother. Olha lá, fulano tá falando com o outro para combinar com o outro para colocar o outro num tal de paredão. Para quê? Para tirar o outro. Porque o outro falou mal do outro porque falou mal do outro. Aí tá assistindo tudo isso. Aí quando sai de casa, vem para a igreja, vai para o trabalho, quer fazer o quê? Quer fazer o quê? Fofocar. E crente não fofoca. Quantos dizem amém? O fluir maior de unção vai vir sobre as igrejas quando essas coisas pequenininhas começarem a ser cortadas. Quer ajudar a ser cortado? Para de ver coisa que te influencia a fazer isso. Ai, mas eu não aguento, é uma força. Aguenta sim. Aguenta sim. Fala da palavra. Elogie o outro. Agora, fofocar do irmão. Oh. Vinícius, o que isso tem a ver com a autoridade do crente? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Queridos, não vá se envolver com demônio se a tua vida estiver meio torta. Cuidado. Já teve uma história que eu ouvi, que o rapaz foi lá falar com o demônio, foi lá expulsar. Quando chegou para falar, o demônio falou, você? Eu te conheço. O mesmo cara que eu sirvo, você serve também. Cuidado. Feche as brechas da tua vida. Feche tudo isso, sabe por quê? Quando vier a pressão, não vai ser aquelas coisinhas, não vão ficar te influenciando, não. Tu sabe o que falar. Amém. Por quê? Tu está ouvindo a palavra, está ouvindo a ministração, está lendo a Bíblia. A palavra fala, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer conhecer as Escrituras? Vai ler a palavra. Quer conhecer o poder? Vai ter experimentos com o Senhor. Agora, viver como se fosse um crente qualquer, aí a gente fala de principados. Aí tem gente que já fica meio assim, ixi, misericórdia. Falar de principado, de demônio, coisa estranha. Queridos, regiões celestiais, nós já somos autoridades, amém? E outra coisa, Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu espírito de medo. Não tenha medo diante das situações. Aí a gente fala medo de demônio e tal, as pessoas, não, é realmente uma coisa que a gente tem que aprender. Eu estou falando de coisas simples. Tem crente que tem medo do escuro. Tem crente que tem medo de cemitério. Tem crente que tem medo de barata. Aqui, uma aqui, ó. Aqui, tô brincando. Teve crente aí que... Aqui, ó. Passou mal agora aqui. Foi um negócio aqui. Sabe, querido, são nessas mínimas coisas que a gente tem que começar, botar a palavra para dentro.
Ah, eu tenho medo de escuro. Dorme no escuro, começa a declarar, não tenho medo de... Morre em nome de Jesus! Existe um estudo aí que a barata veio depois do pecado, viu? Não foi uma criação, mas eu não sei, eu não entendi nada. Trate essas coisas, o mínimo detalhe, aquilo que começa a mexer. Preste atenção. Eu usei aqui o escuro, o cemitério, papapá, mas tem crente que tem medo do propósito do chamado. Tem crente que tem medo e receio de mergulhar no teu chamado, no teu propósito. Ai, meu Deus. Ai, queridos, vamos ser sinceros aqui. Vou falar igual a Camila Barros. Vamos falar rasgado. Deus é burro agora? Estou perguntando. Deus é burro? Desde o ventre da tua mãe, eu gosto de falar isso. Desde o ventre da tua mãe, você estava lá no ventre da tua mãe, tinha uma placenta lá, né? Natural. Mas também tinha uma segunda placenta, que é a placenta espiritual. Que aí o Senhor estava lá liberando sobre você o quê? Os dons, talentos, chamado, propósito. Desde quando Deus vai errar o teu propósito? Se Ele te chamou para algo, mergulha nisso por completo. Mas presta atenção, não estou te chamando para mergulhar no raso não, viu? Vamos para o profundo. Vamos para o profundo. Eu gosto de falar que quando eu era criança, eu ia para um sítio e tinha uma piscina, tinha a parte rasa e tinha a parte bem funda. Só que no lado da parte funda tinha um pé de mangueira. Pensa numa manga gostosa. Quando a manga caía, ela caía onde? No fundo. Pega a revelação, manto. Quem estava no raso não pegava a manga. Mas quem ia para o profundo, pegava a manga. Vem para o profundo e pega essa manga que Deus tem para você. Deus não está te chamando para o raso. Por quê? No raso, você está encostando o teu pé e você está muito confiante naquilo que dá para te sustentar. Agora, no profundo, não tem aonde encostar. Aí é ali que tu vai ter que confiar no Senhor mesmo. É ali que Deus vai ter que pegar junto contigo na causa. Agora pensa, 7 dias de aula, estou ouvindo essa palavra. 3 dias na semana, estou ouvindo essa palavra. Tu vai sair do rema querendo cuspir fogo do manto. Vai passar um endemoniado e falar, sai em nome de Jesus. Porque crente não tem medo. Uma vez eu ouvi uma ministração, quantos aqui conhecem o Manuel Dias? Lá do Verbo da Sede. Ele falou uma ministração, e ele falou assim, queridos, eu oro para que situações venham sobre vocês. Que o enfermo chegue diante de você e você prega a palavra. Que um endemoniado apareça perto de você. Posso declarar isso aqui? Amém. Eu oro, querido, para que situações venham diante de você. Amém. Venham mesmo, não é para chegar para você ficar com medo, não. É para você resolver. Amém. Por quê? Abra lá em Efésios. Efésios capítulo 1. Está tudo certo com o horário, pastor, vai dar certo. Efésios capítulo 1, versículo 20. Um dos versículos, se não o versículo-chave dessa matéria, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Vou ler de novo. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Deus nos deu essa autoridade nos lugares celestiais. Então, se Ele nos deu essa autoridade, domine. Domine. Queridos, enquanto nós estamos falando aqui, pregando, eu estou ensinando, algumas chaves estão sendo liberadas aqui. Eu não sei qual é a causa que você está vivendo, o desafio que você está passando. Mas as chaves que foram liberadas aqui é para você agarrar. E essa chave vai abrir novas portas na tua vida. Eu não sei qual é a situação, a causa que você está vivendo. Normalmente, ultimamente, quando eu tenho ministrado, eu sempre tenho falado isso. Querido, se tem alguém aqui que tem alguma causa na justiça que está travada, pega essa chave. Agarra isso e se prepara. Que a tua causa na justiça vai ser resolvida. Ah, mas já faz tanto tempo. Ah, mas eu acho que não tem como o juiz... Em primeiro lugar, tenha fé. Para começar.
Em outro lugar, o papel lá, a tua situação, a causa na justiça, não é um nome qualquer que está lá, não. É o nome de um filho de Deus. Se o nome do Filho de Deus está naquele papel, aquele papel vai vir à tona. E essa causa vai ser resolvida. Você é ousado, tem autoridade. Meu Deus, não, mas nessa causa aqui eu acho que é meio impossível. Deus é o Deus do impossível. Quanto mais a gente vai falando de Deus, as pessoas falam, meu Deus, é isso mesmo. Verdade. Aí a gente começa a compreender que, na verdade, o que está faltando nas pessoas é proximidade com Deus. Preste atenção. Quando nós estamos servindo na igreja, quando nós estamos trabalhando, é bênção. Todos nós devemos estar conectados à igreja. Nós estamos lidando com Deus no caráter como se Ele fosse o nosso Senhor, colocando o nosso chamado, o nosso propósito em prol, para servir o nosso Senhor. Agora, quando a gente está falando em ser filho, você vai lidar com Deus como o nosso Pai. Primeiro a gente tem relacionamento, para depois a gente servir com aquilo que Ele quer. Amém? Amém. Oh, aleluia. Uma vez, queridos, em 2021, eu estava lá no Rema. Aí tem um pastor lá na nossa igreja, o pastor Ivan, ele estava uma das filhas dele, né? Tem 3. Estava com a filhinha dele no colo. Aí eu estava brincando com ela, falando com ela. Aí eu falei para ela, Maria, faz comigo, em nome de Jesus. Queridos, ela não repetiu. Eu falei, em nome de Jesus. Ela pegou a mão dela, botou a mão na minha cabeça e falou assim, amém. A Maria tem mais ousadia que alguns crentes aí. Meu amigo, rapaz, eu falei, em nome de Jesus, blau, amém. Tem algumas situações que a gente tem que ser assim mesmo. Ousados em orar. Quando você está ali orando, intercedendo por uma causa, em primeiro lugar, oração não é paliativo, para começar. Já viu aquelas coisas? Não, vamos fazer como se fosse um paliativo. Oração não é paliativo. Oração é eficaz. Tem poder. Tem uma força sobrenatural. Você está ali orando, declarando, confessando, intercedendo. Você está falando algo. No reino espiritual, algo está sendo construído. E o reino natural vai ter que se adaptar com aquilo que o reino espiritual foi criado. Amém. Oh, aleluia. Não precisa abrir. Lucas 9, versículo 1 fala, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Ó aí de novo. Jesus, ele convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade. Essa matéria é uma matéria que ajuda muitos pastores. Por quê? Chegou um enfermo lá na porta. Meu Deus, chama o pastor Marcelo, chama o pastor Marcelo. Ué. O mesmo nome que você vai usar, o mesmo nome que o pastor vai usar para expulsar, é o mesmo nome que você vai usar. Fala para mim. O ente querido em casa chegou com uma enfermidade. Misericórdia, liga para o líder lá. Liga lá, pastor. Pô, peraí. Não. Eu aprendi que eu estou à destra do Senhor. Eu estou muito... esse é o versículo que eu vou ler. Aleluia. Abra lá em Efésios. Oh, aleluia. Rapidinho. Em Efésios capítulo 1, versículo 15, por favor. Nós estamos acabando, já está conseguindo concluir aqui. Em Efésios capítulo 1, versículo 15 fala, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, o qual, da suprema grandeza do seu poder, para com que os cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder. No 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora, olha o 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha essa parte A, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de tudo e qualquer obra maligna de Satanás, acima do câncer, acima da faringite, acima da enxaqueca, acima da depressão, acima da ansiedade, acima disso tudo, nós fomos colocados como autoridade. Sabe, queridos, existe sempre nessa matéria, autoridade, que a gente sempre gosta de fazer uma analogia e no final eu faço a pergunta para você, quem é você? Quero fazer uma analogia aqui da galinha e da águia. Queridos, a galinha, por mais que ela passe por algum momento de pressão ou alguma situação que venha confrontar ela, por mais que ela esteja cheia de autoridade, por mais que ela esteja ali cheia de raiva, o máximo que ela pode conseguir fazer é subir numa cerca. O máximo. Ela pode fazer a força que for. Aquela ali, a galinha, ela está no chão lá, lidando com aquela coisa toda. Agora, a águia não. A águia, quando ela vê a tempestade, ela não vai, queridos, lá para baixo procurar. Não. O que ela faz? Ela voa para que ela possa voar acima daquela tempestade. Amém? Presta atenção. O crente não é igual a galinha, que fica ali meio que perdido, lidando com aquela pressão, com aquela situação, tenta voar, mas nada acontece. Não, o crente é a águia. Vê o problema, mas lembra, eu estou acima desse problema. Eu estou acima dessa situação. Eu estou acima dessa causa. Isso que está abaixo de mim não vai interferir o meu voo. Eu estou sobrevoando os céus e as nuvens, e nada vai interromper o que Deus tem para a minha vida. Quem você é? O crente galinha ou o crente águia? Manto. E pôs, no 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E o deu a... Eu e você somos a igreja. Então esse domínio e esse poder foi dado a todos nós. Foi dado a todos nós. Então, queridos, não se venda por qualquer coisa. Se Satanás sabe que o que te governa é o dinheiro, ele já sabe o teu preço. Ele já sabe aonde ele vai pegar você. Agora, quando ele vê que o teu coração está alicerçado e aliançado no Senhor e na palavra, ele não consegue te tirar daquele lugar. Ele não consegue vencer você nessas situações. Você está acima de qualquer principado e de qualquer potestade. Vencendo e lidando com todas as situações que vão tentar te roubar do teu propósito. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu creio em nome de Jesus, queridos, que nessa aula demonstrativa que nós tivemos aqui de autoridade do crente, você pôde ter aprendido algo, você saiu daqui com algo no coração, pronto para praticar bastante a palavra, pronto para cancelar as obras do Satanás aqui na terra e ser ousado, viu? Amém. Pastor, resolvi um monte de problema aqui, viu? Tem uma galera que vai deixar de falar contigo aí para resolver, expulsar os demônios, orar pelos enfermos. Amém, queridos? Faça o rema, se você ainda não fez. Esteja conosco, segunda, quarta e sexta, durante 2 anos. São 24 matérias. Essa daqui é uma que eu falei com vocês. Texto, submissão, autoridade, família cristã, fundamentos da fé, realidade, nova criação. E daí vai. E a última matéria, ó o manto. A última matéria, quem prega, quem ensina, são os próprios alunos. Ó. E eu não estou falando isso para você ficar intimidado e querer desistir, não. Até porque a gente já pregou sobre medo aqui, né? Você não é crente tímido, né? Você é o crente ousado. Você é o crente intrépido. Amém, queridos?